Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus que com certeza abençoará e edificará muito a sua vida. Como sempre, eu peço que você tenha uma Bíblia em mãos para acompanharmos juntos o texto que nós vamos estudar. E hoje estaremos abordando a carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 18 ao versículo de número 32. Um texto muito rico com verdades espirituais e princípios inegociáveis. Se você ainda não é inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva, curta, comente, compartilhe e vamos crescer juntos na poderosa palavra de Deus. Enquanto lemos o texto de Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, eu peço que você traga à tua mente a nossa atual sociedade, a nossa nação e as pessoas ao nosso redor. Romanos 1, versículo 18 ao 32 diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus é manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para que nós venhamos crescer e aplicar a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara. As escrituras são inerrantes. Esse texto que lemos aqui não é um texto comum de se ouvir nas igrejas, em pregações. Não é um texto doce. Não é um texto que fala sobre bênção, sobre amor, sobre paz, sobre abundância. Mas é um texto de mera importância que vai nos fazer entender a natureza, o caráter desse Deus que nós chamamos de Pai. Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, falai a verdade em amor. Eu não posso falar a verdade sem amor, porque a minha motivação talvez seja errada. E eu não posso falar um amor sem verdade, porque eu estarei te enganando. Então eu preciso falar a verdade em amor. A minha motivação de falar a verdade para você deve ser o amor. Mas não é esse amor romantizado. É um amor verdadeiro, é um amor sacrificial. É um amor genuíno. Então por isso que eu estou pregando esse texto. Eu estou falando para você a verdade em amor. E só a verdade liberta, nada mais. E a verdade tem nome, Jesus Cristo. Percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não tem rodeios. Ele não tem dedos. Ele não tem superficialidade. Ele coloca esse texto logo no início da epístola, logo no início da carta. Nós estudamos num vídeo passado sobre o poder de Deus, que é o poder do Evangelho. Está no versículo 16 e 17 do capítulo 1. É a base de toda a epístola, de toda a carta. Nós falamos sobre a pessoa do Evangelho, que é Cristo Jesus, o poder do Evangelho, que é o poder de Deus,
O propósito do evangelho, que é salvar, o alvo do evangelho, que é para todas as pessoas, a condição do evangelho, que é a crer, se arrepender, e o resultado do evangelho, que é andar pela fé. O justo vive pela fé. Então, toda a carta aos Romanos, os 16 capítulos, vai discorrer através dessa base, desse alicerce, versículos 16 e 17. Agora nós temos que perceber que o versículo 18 faz parte do capítulo 1, é uma continuidade. Então Paulo, ele apresenta o evangelho, ele apresenta o poder de Deus, ele apresenta as boas novas, ele apresenta o caminho da salvação. Por quê? Porque as pessoas que estão sem a salvação, sem o evangelho, sem Cristo Jesus, estão nessa condição aqui que nós lemos agora. E os resultados falam por si só. Você não precisa dizer para mim que você é crente, que você crê em Jesus. As tuas ações, as palavras que você usa, a tua conduta vai dizer se você é um cristão genuíno ou não. Então entender esse contexto faz muita diferença quando nós estudamos a palavra de Deus. Não podemos estudar a Bíblia isoladamente. A Bíblia é um programa geral do plano perfeito de Deus. Paulo, nas suas epístolas, tanto em Romanos como em Efésios, como em Colossenses e outras epístolas que ele escreveu, nós iremos perceber que primeiro ele deixa um firme fundamento doutrinário, para depois ele mostrar como o cristão deve viver. E por que isso é importante? Porque uma doutrina correta vai te levar a uma vida correta. Uma doutrina errônea vai te levar a uma vida errônea. Por isso que a doutrina é importante. Se um cego guiar outro cego, ambos caem em um buraco. Então, a doutrina errada faz você tomar um destino perigoso. Por isso a doutrina é importante. Paulo sempre alicerça uma doutrina muito firme primeiro, para depois mostrar lá na frente como o cristão deve obedecer a Deus. Porque enquanto Deus não fazer nada em você, você não vai fazer nada para Ele. Primeiro Deus tem que trabalhar em você, para depois você trabalhar para Deus. Primeiro é Deus que faz, para depois nós respondermos. E como uma doutrina correta lhe conduzirá a uma obediência correta, a tua visão sobre Deus vai revelar a tua visão sobre você mesmo. A maneira que você enxerga Deus é a maneira que você se enxerga. E qual é o conselho que eu dou para você? Estudar Deus a partir das Escrituras. E Romanos é excelente para isso. É uma carta muito bem sistematizada, cronológica, muito bem organizada teologicamente, e com certeza vai revelar para você a verdadeira justiça de Deus. Não a justiça que o homem cria na sua própria mente corruptível, a justiça revelada pelo próprio Deus. Versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é a ira de um anjo, não é a ira de um homem, não é a ira de um pastor, é a ira do próprio Deus. Isso contradiz um Deus que é amor? Não, não contradiz um Deus que é amor. Por isso que nós vamos entender lá na frente os atributos de Deus. A ira é santa porque ela é revelada do céu. A ira de Deus se revela do céu, se revela do alto, se revela do próprio trono de Deus. É de cima para baixo. Importante entender que aqui está no presente do indicativo. A ira de Deus se revela. Ela não vai ser revelada, ela se revela já. Tem a ira vindoura, que é o julgamento de Deus no dia final, mas aqui a ira de Deus já se revela contra toda impiedade e injustiça, contra todo pecado. Isso nos mostra algo muito importante, por quê? Nós vemos aqui nesse texto, logo nesse versículo aqui, que não existe um Deus mecânico, um criador mecânico que está de braços cruzados, passivamente assistindo as coisas acontecer, como se estivesse de olho fechado ou longe daqui. Não, nós temos um Deus ativo, um Deus que revela a tua ira do céu contra toda impiedade e perversão. A demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Escreva isso. As pessoas vivem nas suas paixões e concupiscências, mas Deus continua sendo Deus. Quando a terra está um caos, o céu não está em pânico. É importante entender isso. É isso que o texto deixa claro aqui. Aqui tem duas palavras importantíssimas: impiedade e perversão. Impiedade é a quebra do relacionamento do homem com Deus. E perversão é a consequência da quebra desse relacionamento. Então o homem que está sem Deus é um homem ímpio. O homem quebrou o seu relacionamento com Deus, consequentemente, ele quebrou o seu relacionamento consigo mesmo, perdeu a sua identidade, consequentemente, quebrou o seu relacionamento com o próximo
e consequentemente quebrou seu relacionamento com a criação. Por isso que o texto é cronológico, ele vai discorrer sobre tudo isso. Então, a impiedade é a quebra de relacionamento com Deus. Uma pessoa que quebra o seu relacionamento com Deus, ela vai andar em perversidade, porque a consequência da impiedade é essa. A perversão vem da raiz. A raiz é a impiedade, quebra de relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? A sua visão sobre Deus vai revelar a sua visão sobre você. Como você se conduz é a maneira que você enxerga o Deus que você serve. Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deter a verdade pela injustiça aqui é pegar aquilo que é evidente, aquilo que é claro, aquilo que é certo e tentar ofuscar, tentar ocultar através da injustiça e da impiedade. Aquilo que Deus declarou como certo, as pessoas chamam de errado. Aquilo que Deus declarou como errado, as pessoas chamam de certo. Então, como que elas detêm a verdade pela injustiça? É como pegar uma bola inflável e querer manter ela debaixo da água. Ela não vai ficar porque ela vai subir de volta se você não colocar força ou pressão sobre ela. Então as pessoas, pelas suas concupiscências, pelos seus pecados, pela sua perversidade, tentam transformar a verdade de Deus em mentira. É isso que a mídia faz, que a sociedade faz, é isso que o mundo está fazendo. Tentando tirar Deus de cena, mas Deus é evidente, Ele é o Criador. Está mais claro do que nunca que Deus é Deus. Não tem como ocultar. Através da mentira, da ignorância, do pecado, as pessoas vão de mal a pior, como o texto deixa claro aqui. Porque eles tentam deter a verdade pelas suas injustiças. E não por falta de conhecimento, mas por falta de relacionamento com Deus. Porque o versículo 19 vai nos responder. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Foi o próprio Deus que manifestou. Não é falta de conhecimento, é decisão. Eles decidiram abandonar a Deus, a não querer um relacionamento com Deus. Paulo escreveu aos Romanos há mais de 2000 anos atrás, mas isso é uma realidade atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então é importante nós entendermos isso e trazer para a nossa realidade. Porque na época do Império Romano, a perversidade, o liberalismo, a idolatria, a homossexualidade era evidente, era tratado como normal. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Estão chamando de normal aquilo que Deus declarou como anormal. Porque os atributos invisíveis de Deus, versículo 20, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revelou de duas maneiras. Revelação geral, também conhecido como teologia natural, ou revelação específica, conhecido como teologia especial. Na revelação geral, essa que o apóstolo Paulo descreve aqui nesses versículos, é quando Deus, através da criação, manifesta os seus atributos. Se a criação é porque existe um Criador. Por isso que o Salmo 19, 1-2 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, através dessa revelação geral, deve produzir temor, que é o princípio da sabedoria. Reverenciar o Criador. E temos 3 argumentos aqui para provar que existe um Criador por trás da criação. O argumento cosmológico, tudo é criado 2 vezes. Esta garrafa de água ela foi criada 2 vezes. Primeiro ela foi criada na mente de alguém, para depois ela vir à existência. Assim foi a criação. Se existe a criação, se existe todas as coisas, é porque primeiro passou na mente de um Criador. Segundo argumento teleológico, a ordem e o propósito das coisas. Se eu fosse entrar em detalhes com você aqui, você iria concordar plenamente comigo. Todas as coisas têm um propósito debaixo do céu. É só olhar para as flores, para as árvores, para os mares, para os animais, para o próprio ser humano. Porque o terceiro argumento é o argumento antropológico. O ser humano, um ser intelectual e um ser moral. Deus deu ao homem atributos comunicáveis. O homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então o homem, ele tem requisitos para temer o Senhor. Isso não o leva à salvação. É um passo para temer a Deus e buscar a revelação específica. Mas a revelação natural,
A criação é para produzir o temor do Senhor no coração do homem e ele vir reverenciar o Criador e não a criação. E levar ele ao próximo passo, que é a revelação específica, teologia especial, que é onde Deus se revelou através das Escrituras, onde nós conhecemos Deus mais detalhadamente, mais sistematicamente. O teu caráter, o teu propósito. Nós estudamos na teologia sistemática aqui sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Estudamos sobre a Bíblia, estudamos sobre a igreja, estudamos sobre demônios, sobre anjos, estudamos sobre o pecado, estudamos sobre a raça humana, estudamos sobre o fim dos tempos. Tudo isso através da revelação específica. E essas são as duas maneiras que Deus se revelou. E percebemos aqui no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele termina aqui dizendo no versículo 20, os homens são indesculpáveis por negar a existência de Deus ou não reverenciá-lo. Você pode chorar, clamar, se arrepender, pedir perdão, você pode pedir por ajuda, por sabedoria, mas nunca tente dar desculpa para Deus, porque não existe desculpa no reino de Deus. Todos são indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo deixa enfaticamente claro aqui que não é falta de conhecimento, e sim falta de reverência. Decidiram não reconhecer a Deus por quem Ele é e passaram a andar em toda perversidade e foram de mal a pior. Há um contraste aqui com o versículo 17 do capítulo 1. O justo viverá pela fé. O injusto vive em perversidade. Não há meio termo, não há em cima do muro, não há terceiro lugar. Ou você é um ou você é outro. A pessoa que deixa de honrar a Deus por quem Ele é e agradecer pelo que Ele fez e o que Ele faz, vai se tornar nula no seu próprio raciocínio. Nós honramos a Deus por quem Ele é. Deus é santo, Deus é imutável, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é simples, Deus é verdadeiro, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus é todo poderoso. Deus não se esforça para ser santo, Ele é santo, faz parte da tua natureza. Deus não se esforça para ser amor, Ele é amor. Um atributo não diminui outro atributo. Um atributo empodera outro atributo. Então, se Deus está irado, a ira dele é santa, porque Ele é santo. Se Deus está irado, a ira dele é justa, porque Ele é justo. O amor de Deus não tem fim, o amor de Deus é eterno. Que amor é esse? É um amor salvífico. É um amor que Ele deu o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que está debaixo dessa ira aqui tem a oportunidade de se arrepender e ter a salvação no nome de Jesus. Por isso que ninguém vai para o céu por acidente e ninguém vai para o inferno por acidente. Sim, por decisão. O texto deixa claro isso. Eles tinham conhecimento de Deus aqui, mas decidiram não honrar por quem Ele é e nem agradecer pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. E assim se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Vamos adiante, versículo de número 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles se declaram sábios, mas são loucos. A sabedoria do mundo é nula para Deus. E muitas vezes o cristão se compara ou se diminui, olhando para o mundo e desejando as coisas do mundo e desejando ser igual ao mundo. Nós não somos perfeitos, mas nós somos diferentes. Deus nos chamou para ser os seus filhos. Está aqui no início da carta. Paulo escreveu aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, que foram chamados para pertencer a Deus, para ser santos. Nós somos um povo diferente. Não podemos cobiçar as coisas do mundo, as pessoas do mundo. Não podemos nos enganar, achar que as pessoas do mundo são sábias, porque não são. Elas se declaram sábias, mas elas não são sábias. Sábia é a pessoa que vive com uma visão teocêntrica, que anda nessa vida, que se conduz nessa vida com as lentes de Deus, a tua palavra. Isso é ser sábio. Então não se compare, não se diminua. Seja humilde, mas não negocie o inegociável. Nunca troque o permanente pelo temporário. E muitos cristãos estão fazendo isso hoje.
Versículo 23, a consequência de uma mente nula. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. As mesmas palavras usadas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, quando Deus criou o homem à tua imagem e semelhança, ali não havia pecado ainda, Deus deu ao homem autoridade para ter domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Hoje o homem se dobra para isso. Por isso que quando o homem comete idolatria, ele está fazendo duas abominações contra Deus. Número 1, ele está adorando e honrando a criatura ao invés do Criador, que é o único digno de toda a honra, glória e louvor. E número 2, ele está se dobrando a algo inferior a ele. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para ter domínio sobre a terra e não ser escravo dela. Então o homem comete duas abominações terríveis quando ele comete idolatria. E se você está numa vida de idolatria, adorando imagens, pedindo coisas para imagens, que você abandone esse vício agora. Se você não consegue abandonar, peça ao Espírito Santo, peça a Deus que esclareça o teu coração, que abra os teus olhos, para que você venha se livrar dessa mentira e parar de dar honra à criatura e venha glorificar o nome do Criador. Versículos 24, 26 e 28 tem uma repetição importantíssima aqui. Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Percebemos que tem uma causa, por isso que esses versículos iniciam-se por isso, por causa disso. E tem uma consequência, é Deus entregando essas pessoas às suas paixões desenfreadas. É como se a pessoa estivesse indo de mal a pior e Deus puxando o freio, alertando essa pessoa a se arrepender, alertando a multidão, a nação, a família a parar de pecar. E as pessoas continuando, e Deus puxando o freio de mão. E Deus puxando o freio de mão, e as pessoas continuando. Chega uma hora que Deus solta e fala, é isso que vocês querem? Então toma. Vocês estão indo atrás dos seus próprios deleites, dos seus próprios prazeres. O texto deixa claro, isso é muito importante para nós conhecermos o caráter e a natureza de Deus. Ele vai nos alertando, ele vai nos trazendo condições de arrependimento. Mas como nós vamos renegando, porque ninguém vai para o céu por acidente e nem para o inferno por acidente, sim por decisão, essas pessoas são entregues às suas paixões e concupiscências. É muito sério isso, é de trazer um alerta, é o que nós estamos vendo hoje nos nossos dias atuais. As pessoas preferindo as coisas imundas do que Deus. E Deus se manifestando, e Deus alertando, as coisas acontecendo no mundo, os alertas estão aí, são guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, são coisas acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas vivendo em distração, se destruindo e indo de mal a pior. Olha a consequência de quem prefere adorar a criatura ao invés do Criador. É entregável a uma disposição mental reprovável. Vai viver de acordo com a sua paixão e concupiscência, vai viver no seu próprio engano. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária à natureza. Versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Olha a consequência de uma vida ímpia. Olha a consequência de uma vida perversa. Olha aonde que leva. Olha o que acontece. A homossexualidade é reprovável aos olhos de Deus. E como nós tratamos isso? Nós mostramos que nós amamos a pessoa, a nossa repreensão não é contra a pessoa, mas sim a sua conduta, o seu comportamento. Então nós mostramos que amamos essa pessoa, mas que o comportamento dela é reprovável e que nós estamos falando a verdade, cuidando dessa pessoa para que o destino dela seja um destino sadio, um destino espiritual sadio, porque a consequência não é sadia aqui. Está debaixo da ira de Deus as pessoas que vivem assim. Assim que Paulo inicia o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda,
não é contra alguma impiedade e justiça, não é contra a maioria das impiedades e justiça, mas contra toda impiedade e justiça. Então, uma pessoa que vive desenfreado, que está no homossexualismo, nós mostramos amor para essa pessoa. Não é o amor romantizado do mundo, o amor genuíno e verdadeiro, o amor que disciplina, o amor que constrói, o amor que edifica, o amor que repreende, o amor que corrige, o amor que treina na verdade. Mas precisamos mostrar que o comportamento é reprovável. Não podemos aplaudir, não podemos dizer amém para aquilo que Deus está abominando. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui eu trago uma lição e uma aplicação também. Sabendo de tudo isso, vendo todos esses detalhes aqui, como nós devemos orar para as pessoas que estão no mundo? Como nós devemos evangelizar essas pessoas? Deus te ama e tem um propósito lindo para a sua vida? Não. Arrependa-se. Tem um Deus que está irado, Ele é soberano. Essa verdade você não vai mudar, mesmo que você ignore, que você tente rejeitar ou que você fique nervoso contra ela, ela não vai mudar só porque você está sentindo isso. Então é algo que você tem que tratar com razão e não com emoção. Você não vai mudar essa verdade. Ele continua sendo Deus, a ira dele continua sendo revelada e a consequência continua sendo clara, os resultados, os frutos estão aí. Isso não vai ser mudado. Então nós temos que tratar o problema com seriedade. Então como que nós devemos fazer? Orar pelas pessoas de uma maneira séria, porque aqui está falando de mentalidade. Escravidão não é um lugar, é um estilo de mentalidade, é um estilo de pensamento. Então a maneira que você pensa é a maneira que você se conduz. Então você precisa estar conectado com a palavra de Deus para os seus pensamentos serem sadios. Então nós devemos pregar o evangelho a essas pessoas, o evangelho verdadeiro, não é o evangelho falso, o evangelho mentiroso, o evangelho superficial que aplaude, que aprova, porque na consequência aqui dos versículos, nós vamos ver aquelas pessoas que aprovam, mesmo que elas não fazem esses erros, mas elas aprovam, elas são passíveis de morte também. E aqui Paulo vai trazer uma lista do versículo 29 ao 32, que hoje a sociedade, a mídia, a televisão, as pessoas estão aplaudindo. E Deus está dizendo, isso é errado, isso não é certo. Eu estou contra todas essas coisas aqui. Olha aqui do versículo 29 em diante essa lista. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, versículo 32, conhecendo eles a sentença de Deus, eles conhecem a sentença de Deus, não é obscuro para eles, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Aí você pensa, eu estou livre. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Se você bate palma, se você aplaude, se você é passivo com essas coisas, você também está debaixo da ira de Deus. Você não pode aprovar aquilo que Deus desaprova. E muitas vezes isso vai custar amizades, isso vai custar às vezes até a própria vida. Mas Jesus disse, não tema aquele que pode matar o corpo, mas não tem controle e poder sobre a alma. Então nós temos que viver esse evangelho aqui e ajudar as pessoas com esse evangelho, com essa realidade. Se uma pessoa ímpia, se uma situação aparece na sua vida, não é para você ser influenciado por ela, é para você manifestar a luz na vida dessa pessoa. Não é para você ser corrompido por ela, é para você trazer ela para o seu campo, para o seu ambiente, e não você ir para o lado dela, como vem acontecendo hoje. É igual a igreja. Não é para a igreja tentar imitar o mundo, para trazer o mundo para a igreja. Não, é para a igreja ter identidade em Cristo Jesus, ser sal e luz nesse mundo de trevas e mostrar a verdadeira esperança, o verdadeiro amor, a justiça, a verdade inegociável. E as pessoas que estão na depressão, no desânimo, na ansiedade e que a causa está descrita, tudo aqui, ó, é para mostrar que a solução está em Cristo Jesus. Então as aplicações para essa palavra aqui, nós vimos que não há um Deus mecânico, um Deus passivo, um Deus que finge que não está vendo nada, não, um Deus que está irado com toda a impiedade e injustiça dos homens.
A ira dele se revela no presente e no indicativo. Está ativa contra toda injustiça. É um Deus que está lhe chamando ao arrependimento, mas a pessoa que persistir nos seus erros, pecados e abominações, ela vai ser desenfreada. E o maior perigo do ser humano é viver desenfreado. As pessoas hoje vivem, eu tenho a minha verdade, eu vivo do meu jeito, eu vivo da minha maneira. Uma pessoa que vive sem disciplina, ela vai ser entregue a si mesma e a consequência é caos. E todo aquele que é passível, que aplaude, que diz amém para aquilo que Deus abomina, também está debaixo de condenação. A aplicação para nós hoje aqui é simples. Você vai pegar essa semana e vai procurar oportunidades de honrar a Deus por quem Ele é e agradecer pelo que Ele fez e o que Ele faz. A segunda aplicação, você vai pegar esse texto do versículo 18 ao 32 e vai fazer uma avaliação na sua vida. Se você está caindo em algum pecado descrito aqui, se você vem andando em algum erro que está descrito aqui, e o que você vai fazer? 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se disser que não tem pecado, faz dele mentiroso e a tua palavra não está em nós. Então quem confessa pecado não confessa fracasso. Então você vai confessar o teu pecado e pedir cura. E a terceira aplicação, diferentemente das coisas que Deus abomina, você vai fazer um contraste com as coisas que Deus aprova. Você vai pegar esse versículo 18 ao 32 e colocar o contraste. Um exemplo, pessoa ímpia, você vai colocar pessoa obediente. Aquele que anda em mentira, a verdade. E você vai fazer uma lista das pessoas que Deus quer com ele, das pessoas que Deus aprova. O justo vive pela fé. E você vai avaliar ali aonde você está andando em justiça, aonde você está andando em santidade, em verdade, em retidão, e aonde você está andando num caminho que agrada a Deus. Porque a maneira que a gente pensa e a maneira que a gente se conduz, a tua visão sobre Deus vai revelar a tua visão sobre você mesmo. Então que você venha conhecer o Deus genuíno e verdadeiro, revelado aqui nas Escrituras. Que Deus lhe abençoe e te proteja em nome de Jesus.